Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom poder louvar a Deus, mesmo com a nossa limitação vocálica, né? Mas, como o pastor Elias sempre diz, que bom que os irmãos estão aí e eu aqui. Queridos irmãos, eu estive pensando durante a semana sobre o que trazer, o que falar. Este livro aqui, que lugar que ele toma na minha vida? Se ele é um livro que nos orienta a caminhar, a dar certo, a fazer as coisas coerentes, as coisas conforme a vontade de Deus, por que ele é tão desprezado? E muitas vezes desprezado até mesmo por nós. Então eu pensei e encontrei no Salmo 1, o pastor Elias já pregou algumas vezes neste salmo, eu encontrei um tema, e esse tema é a primazia da palavra, ou seja, a primazia da palavra. Qual é a importância da palavra de Deus na minha vida? Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu tenho visto muita gente que se diz cristão, mas não segue os ensinamentos de Cristo. Faz completamente o oposto. E às vezes eu fico me perguntando se eu estou levando a sério demais essa palavra, ou se eu já estou envelhecendo, digamos, caducando, que não devo levar tão a sério assim a palavra de Deus. Então eu escolhi o Salmo 1. O Salmo 1, ele vai falar da palavra. O Salmo 1 vai falar da lei. A lei, no Antigo Testamento, é a Torá, mas para nós que vivemos no Novo Testamento, a lei é a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo. E o Salmo 1 diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Fazendo um prefácio de Salmo. Como todo bom livro,
O livro de Salmo, tem um Szinho a mais aí, irmãos, também tem sua apresentação, que é o Salmo 1. Interessante como é que as pessoas que compuseram os salmos e as que concatenaram os salmos, colocou o Salmo 1 como salmo de entrada para falar da palavra de Deus, para falar da primazia da palavra de Deus. O editor do Saltério, sob a direção de Deus, escolheu a dedo os salmos para prefácio, ou o salmo para prefácio. Por que o Salmo 1? Essa é uma pergunta que eu fiz. Por que o Salmo 1? De que forma deve ter a primazia na vida dos justos? Como a palavra de Deus deve ter a primazia na minha vida e na sua vida? Bem, eu consegui selecionar pelo menos 3 lições tiradas do Salmo 1. A primeira lição é: a palavra dirige os passos do justo. A segunda lição é: ela define a postura do justo. E a terceira lição, a palavra distingue a posição do justo. Vamos lá, primeira lição. A palavra de Deus dirige os passos dos justos. Salmo 1, versículo 1 e 2. O justo não é dirigido pelo mundo, mas pela palavra de Deus. Versículo 1 e 2. Como é feliz, como é alegre aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. O justo é feliz, e por sinal, muito feliz, apesar das adversidades, apesar das coisas que acontecem na vida de cada um, nós somos bem-aventurados. Ele é bem-aventurado. Sabe por quê? A felicidade, a alegria, não é o objetivo principal da vida dele. A felicidade é um subproduto de sua atitude para com a palavra de Deus. A felicidade, a alegria, é fruto daquilo que ele não faz para fazer o que ele deve fazer. Abrindo um parêntese, o que o justo não faz? Ele não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A minha grande, digamos, tristeza é ver pessoas que se dizem cristãos, mas levam uma vida completamente torta.
Perceba que, para mostrar a felicidade do justo, a alegria do justo, o salmista apresenta primeiro o que o justo não faz. Por que esse negativismo? O Salmo 1, como todo o restante da Bíblia, começa onde todos estão. Ele traça um diagnóstico perfeito do pecador. Em busca da felicidade, em busca da alegria, o mundo segue o conselho dos ímpios. Imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. Aí vem uma pergunta. Um cristão deve se assentar, deve imitar a conduta dos pecadores? Um cristão deve seguir o conselho dos ímpios? Um cristão deve se assentar à roda daqueles que zombam, escarnecem a palavra de Deus? O problema do mundo é que todos pensam que a felicidade, a alegria está em fazer estas coisas. Seguir os conselhos, aceitar a conduta dos pecadores e se assentar na roda dos zombadores. Mas, contrariando a multidão, o salmista revela que a felicidade, a alegria está em não fazer estas coisas para fazer outras coisas. Outro parêntese. Então, o que o justo faz ou deve fazer? A sua satisfação do justo está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nela medita constantemente, dia e noite. Sintetiza como constantemente. O prazer está em conhecer e meditar, em ler e praticar a palavra de Deus. A palavra dirige os passos do justo. Nesse caminho, ele encontra a felicidade, a alegria. Já o ímpio, ele vai progredindo em perversidade, vai progredindo em impiedade contra Deus e contra o seu próximo, vai progredindo como praticantes do mal, vai progredindo como zombadores, quer dizer, tem prazer no pecado. O pecado satisfaz. E muitas vezes satisfaz mais do que a Bíblia. Ele vai piorando como pessoa. Seguir o conselho implica muitas vezes em coisas ocultas, coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Imitar a conduta implica em abertura. Assentar na roda dos zombadores implica em orgulho. Ele piora até se tornar uma palha. O que é uma palha? Algo sem valor.
É que nem o sal quando se torna insípido. Ele não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Ela já não tem mais a palha, já não tem mais o grão. Ela perdeu sua função, perdeu sua vida, sua virtude. Ela vive de um lado para o outro até ser despedaçada ou queimada. O justo é feliz, é alegre, porque a palavra de Deus dirige os seus passos. Ele não segue o fluxo dos ímpios, mas se satisfaz na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Segunda lição. A primeira lição foi: a palavra dirige os passos dos justos. A segunda lição que podemos aprender do Salmo 1 é que a palavra de Deus define a postura do justo. Versículo 13 e 4. Os versos 1 e 2 do Salmo 1 demonstram que a palavra dirige os passos dos justos. Mas os dois versos a seguir demonstram que a palavra define a postura do justo. Versículo 13 e 4. Ele, o justo, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Interessante, irmãos. Observem 4 traços do justo. Primeiro, o justo está estabelecido, está plantado, está profundamente enraizado na palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo nutre a vida dele pela palavra de Deus, assim como a árvore é nutrida estando à beira de águas correntes. Terceiro, o justo frutifica em boas obras para a glória do Pai que está no céu. É isso que se espera dele no tempo certo. Quarto, ele se mantém vigoroso e bonito, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz, especialmente em justiça. A palavra de Deus, portanto, define a postura do justo. Nela, ele vive para se fortalecer, crescer, florescer, frutificar para com Deus e pelo próximo. Terceira e última lição. Vimos os passos, o andar do justo, vimos a postura do justo, e agora a terceira lição: a palavra distingue a posição do justo. Versículos 5 e 6. Nos 2 últimos versos, o Salmo 1 revela a distinção que há entre o justo e o injusto. Versículos 5 e 6. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas
o caminho dos ímpios leva à destruição. O justo é feliz e frutifica. Agora, já os ímpios, eles não recebem justificação. Por isso, os ímpios, inimigos de Deus, não resistirão no julgamento. Eles não desfrutam de comunhão. E muitas vezes pode estar até dentro da igreja. Mas é como um peixe fora do aquário. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O justo é feliz e frutifica, como eu disse. Já os ímpios, passando para a segunda parte, eles não desfrutam de comunhão. Nem os pecadores ou aqueles que praticam o mal na comunidade dos justos. Eles receberão, os ímpios receberão a condenação. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A primazia da palavra de Deus. O Salmo 1 introduz os salmos, os livros de salmos, destacando a primazia da palavra de Deus. Ela nos revela que todo homem pode escolher um de dois caminhos. Não dá para escolher os dois caminhos. Tem que escolher ou a porta estreita ou a porta larga. O caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é o caminho da palavra de Deus. O caminho dos ímpios são seus próprios pensamentos, prazeres e posturas. O justo é feliz e se alegra e frutifica. Os ímpios não são justificados, não desfrutam de comunhão e no final serão condenados. Aí eu coloquei uma pequena pergunta. Que caminho você quer seguir? Que caminho nós queremos seguir? Os dois caminhos estão aí, eles estão abertos. Não dá para escolher os dois. Como não dá para escolher dois senhores, ou você vai desprezar um e agradar o outro, ou você vai desagradar um e agradar o outro. Em meus pensamentos, eu fico pensando muitas vezes quão enganoso é o caminho que conduz à perdição. Como é enganoso uma pessoa pensar que só porque ela tem o nome de cristão, isso garante-lhe salvação. Não é assim. Não é assim. Mas é por uma vida que foi impactada por Jesus, uma vida que foi de encontro a Jesus Cristo. Aquele que tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo.
é impossível. Nunca mais será o mesmo. Aí eu coloquei uma resposta: opte pela primazia da palavra de Deus. E agora, cá entre nós, quem consegue ser justo? Plenamente, 100%. Acredito que ninguém. Ninguém. Mas tem alguém que conseguiu por nós. Jesus conseguiu por nós. O justo morreu pelos injustos. E posicionalmente, através dele, ele nos deu e sempre nos dará, posicionalmente, a condição de justos. O que precisamos fazer? Precisamos nos refugiar pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.